saúde. Eu não gosto do delegado Bruno Lima. Jura? Juro, não gosto. Ele não gosta de animal, ele não tem cachorro, nunca teve cachorro. Eu não gosto, ele não gosta da forma sensacionalista com que eles trabalham. Essa turma dos delegados é um desserviço. Eu não gosto. Quando a pessoa é muito perfeita, como os delegados são, como esses indígenas que circulam o mundo, eu começo a desconfiar. Quando você começa a ver essas pessoas lindas e maravilhosas, e beautiful people, você começa a desconfiar, porque ninguém é assim. Me fala uma coisa, Richard, você agora, como candidato a deputado federal, né? Por que esse interesse na política? Não sei, também nem me pergunta. Eu não Porque a galera pergunta isso pra você, né? Na política. Eu nunca tive interesse. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu acho que o Brasil acordou um pouco na questão política nesses últimos anos. Depois que a gente começou a entender melhor o que é esse teatro, né, das tesouras que a gente vive, né? Como a gente é manipulado na questão política. Eu nunca me incomodei com... Eu sempre, pra mim, ia lá, voltava. Nunca realmente pensei em quem estou votando. Votava pelo cara que parecia mais simpático, o cara que parecia mais humano, o cara que parecia que tinha as pautas mais sociais, né? Então eu tinha essa inclinação e não ficava pensando muito. Mas assim, a política, ela está diretamente ligada ao que nós vamos colher todos os dias nesse planeta. Eu não tinha essa... Eu sei que deveria ter, mas eu estava preocupado. Eu estava preocupado em trabalhar, produzir. Sim. Eu não estava preocupado nessa... E atualmente o pessoal está estudando mais, né, sobre política. Eu acho que a gente teve um despertar. Independente de você gostar ou não gostar do Bolsonaro, o Bolsonaro teve um papel fundamental em um despertar. Você pode até não gostar do Bolsonaro, pode falar, porra, Bolsonaro é outra extrema-direita, outra extrema-esquerda. Eu acho que isso é um grande problema que a gente vive no país, essa dicotomia, esse cada um puxando um lado e a gente não vai pra frente. Eu acho que a gente perde muito tempo no Brasil com rótulos e com pouco com conteúdo das coisas, sabe? De fato. A gente está muito preocupado com rótulo, né? Eu vejo na minha área só rótulos e nada resolvido, né? Mas eu acho que houve um despertar de indignação, de dizer, porra, a gente tá os caras roubando a nossa nação à vontade, a gente incapaz de fazer algo, porque parece que tá todo mundo envolvido, e aí a gente começa a se questionar, falar, pô, quando é que as pessoas de bem realmente vão começar a se preocupar? Porque ninguém de bem quer. E é um problema, porque quando você fala vou pra política, o cara olha e fala assim, nossa, não acredito que você vai fazer isso. Pô, só tem bandido lá, né? Não é que não esteja errado, realmente tem poucos ali que a gente... Mas a política é o que resolve esse país, cara. E a gente hoje está e a razão pela qual eu comecei a olhar, eu não estou sozinho, tá? Se eu fosse para ir sozinho, eu não teria ido. Nós estamos um grupo, tem um cara de Santa Catarina, tem lá do Rio de Janeiro, o biólogo Henrique, por exemplo, tem um cara lá do Amapá. Nós somos um grupo de caras que pensam voltada à questão do meio ambiente e que pensam diferente do que da atual conjuntura. E eu acho que quando se nós realmente chegarmos lá eu acho que o que nós podemos fazer é mudar hoje o meio ambiente está na mão da turma do cachorro e do gato, entendeu? O meio ambiente, assim, a turma do cachorro e do gato, que nem resolve o problema do cachorro e do gato, faz só muito sensacionalismo, e que se elege em cima disso, com amor venceu tal, e não resolve o problema de cachorro e gato, está hoje opinando e migrou para os animais silvestres. Isso é um tremendo perigo, cara. Nós estamos deixando essas pessoas incapazes, não tem noção do que estão fazendo, não tem estudo, não tem preparação, resolver o que vai ser feito com o país da maior biodiversidade do planeta, né? E conservação, em primeiro lugar, né, as pessoas fazem um grande erro. Conservação se faz com gente de barriga cheia. Você tem que cuidar dos problemas. Tem uma floresta para cuidar. Quem vive lá? Quem é o ser humano que vive lá? Primeiro você cuida dele. Sim. Porque senão não adianta nada. Perfeito. Não adianta. Senão você vai proibir, bater. Você não tem nem condições de fiscalizar. Você vai proibir o quê? Vai proibir, o cara vai continuar fazendo. Então, eu acho que é isso. E aí nós temos exemplos maravilhosos. Eu sempre cito o Projeto Tamar, que é um grande sucesso, porque ele entendeu que o problema era o pescador e ele trouxe o pescador. Ele não multou, bateu, culpou. Ele já sabia que o pescador comia o ovo, o pescador ele pegava a tartaruga na rede e tal.
Esse era o calcanhar de Aquiles. Então ele chegou lá e falou: olha, eu sei que vamos fazer o seguinte, agora quando você sabe onde a tartaruga bota o ovo, agora nós vamos te pagar, você vai ser nosso guia. Você vai continuar a pescar, mas você vai ser nosso guia. Quando tiver ovo, você avisa, a gente vai lá buscar, você vai receber por isso. Eu falei: opa, então já o cara não comia mais ovo, porque ele ganhava um dinheiro indicando onde estava o ovo. A mulher do cara começou a costurar a tartaruguinha e começou a colocar na loja. O filho dele começou a cursar curso técnico dentro do Projeto Tamar. Bingo. Eu falo, só não tem tartaruga voando porque não tem asa. É um projeto enorme. É um puta projeto legal, cara, entendeu? Gui Marcovaldi, que é um gaúcho, ele e a mulher dele. E assim, eles acertaram a mão, eles entenderam que tinham que trazer as pessoas para próximo. É isso que se faz. Conservação se faz assim, entendeu? Envolvendo o ser humano, não proibindo. Aqui ninguém entra, aqui ninguém faz. Isso é surreal. Como é que você controla se ninguém entra e ninguém faz? E outra coisa, será que ninguém está entrando e fazendo? Escondido ali, né? Você acha que de terra indígena não saem minerais e madeira? Eu tenho vídeo, quer ver? A hora que você quiser. Eu não é o meu. Mas eu tô há 25 anos andando no país. Então, assim, não é minha pauta essa, mas de fato tem. Então, será que está protegido? Até onde está protegido? Quais são os... Quem tem interesses nisso? Então... Muita coisa, né? Mineral, que um ganha, o outro ganha, o grande empresário lá ganha. É uma confusão. Mas você veio, né, como candidato a deputado federal, pela pauta também dos animais, enfim, tudo isso. E tem uma ideologia a mais que você também gosta, que você, Richard, fala, não, eu como deputado eu quero melhorar isso, eu acho que isso aqui dá pra gente melhorar. Meio ambiente está ligado a turismo para mim e naturalmente a gente vai acabar entrando na questão de animais domésticos, cão, gato, etc. Apoio à criação, né? Que hoje essa pauta animalista, que é a minoria, né? A gente tem que entender, assim, a sociedade, ela está se dobrando às minorias, né? Você já viu? Quer dizer, eu acho que as minorias têm que ser ajudadas, né? Nos seus anseios. E quando eu falo minoria, eu falo minoria de... Eu não estou falando de minorias raciais ou minorias... Até porque o nosso país hoje é um país pardo, né? Não é um país branco, nosso, é um país pardo, né? É um país maravilhoso, né? E eu acho que isso faz a grande diferença, né? As pessoas acham que aqui existe o racismo. Sim, claro que existe, como em todo lugar. Agora, eu queria convidar você para ir para a África e discutir o assunto lá. Você vai ver o que é racismo de verdade, entendeu? O único país, assim, onde o racismo é menos aparente ou é menos existente é Namíbia, por exemplo. Por quê? Porque o alemão foi lá e ele, diferente do inglês e do holandês, que conquistaram com chicote e espada, o alemão conquistou com pênis. Então, ele se miscigenou. E aí tem os morenos, igual a gente, mulato, moreno. Então, eles convivem muito mais. A gente convive muito bem, muito melhor. Ah, mas tem casos? Tem, mas, gente, é o que eu digo. Comparado com o que eu já vi lá fora, a gente é muito melhor. Eu fui há uns anos atrás, tocando até nesse assunto, eu fui para África do Sul. E era um sonho que eu gostei muito. E quando eu fui para Cape Town, né, que a gente passou uns dias lá, me deixou, assim, frustrada. É um lugar que eu não voltaria. Porque, claro, tem, né, o Cabo da Esperança, é lindo o lugar, mas eu via um lado da rua onde ficavam os negros, né? E um lado da rua onde ficavam os brancos. E aquilo me fez muito mal. Você foi quando? Porque, não, faz tempo, muito tempo já. Não, mas mudou mais bastante. de 10 anos, muito mais de 10 anos. Naquela época que eu fui, eu até falei, meu irmão foi comigo, eu falei, André, isso me pegou, eu não volto pra África do Sul, nunca mais. Porque eu me sentia mal, porque eu atravessava a rua, ia pro lado dos negros, tirava foto, olhava as coisas, eu não tenho isso em mim, né? Então eu me sentia mal, porque eu falava, poxa, eu sou branca, eu vejo os negros, por que essa diferença? A gente não pode conviver, todo mundo igual? Então me fez muito mal. Isso naquela época há muitos anos, né, Richard? Não, mudou. Hoje mudou bastante coisa, né? Você pode falar que você viaja muito. Eu vou lá 2 vezes por ano, eu levo pessoas lá para África do Sul, levo para Joanesburgo e levo para Cape Town também. Legal saber que mudou também, né? Mudou, mas assim, se você vai... Cape Town é segura naquele miolo que você tá ali, que é o turístico. Você saiu dali, faca na caveira. Que nem você errar uma rua no Rio de Janeiro, entendeu? Sim. É isso. Então, quer dizer, essa pauta... Porque eu acho que a gente precisa de uma pauta também, e o delegado Bruno Lima faz isso muito bem, que é um dos únicos que eu vejo, porque tem muita gente aí que eu vejo também que eu acho que é meio mentira. Pra defender os animais, né, Richard? Eu não gosto do delegado Bruno Lima.
Jura? Juro, não gosto. Ele não gosta de animal, ele não tem cachorro, nunca teve cachorro. Eu não gosto, ele não gosta da forma sensacionalista com que eles trabalham. Eu não gosto. Sinceramente, eu sinto dizer isso pra você, eu pessoalmente, não é dos caras que... Essa turma dos delegados é um desserviço. Eu não gosto. É a minha opinião, tá? E beleza. Já conversei, inclusive, com outras pessoas que gostavam dele. E a gente, quando você se aprofunda um pouco nisso, você vai perceber que, na verdade, é superficial. É superficial. É jogar pra galera que torce pra essa turma, entendeu? Que torce por quê? Porque eu acho que não é papel... veja bem, há uma confusão entre delegado e deputado aí, sabe? Há uma confusão que não é muito saudável, na minha opinião. Às vezes a gente sabe? Essa coisa do cara entrar e sair gravando ele mesmo entrando, sabe? Pra mim é um negócio sensacionalista e que não... eu acho que a gente está cheio de leis para... Inclusive, é só você fazer uma pesquisinha no jornal. Faça suas pesquisas aí, não quero, não é? Mas façam suas pesquisas como é que estão. Perdão, Richard. Os delegados, ultimamente, aí, né, que são da turma, que é uma turma, né, de delegados que hoje estão opinando sobre... E é essa a minha preocupação. Opinando sobre a parte de silvestres. Tá? Não tem conhecimento nenhum. Eu desafio sentar na minha frente qualquer desses delegados. Convido, faça aqui. Chame eles aqui, junto. Para conversar sobre a pauta animal comigo. Sim. Não tem condição, não sobrevive. Não sobrevive, porque não tem, porque não é a pauta. Chegou ontem. Sabe como acontece? Eu vou te dizer como acontece isso. Tá? Porque eu estive aqui nas convenções de partido. É assim, deputados federais, vocês não têm pauta do que fazer, do que não sei o quê. Essas pautas... Veja, se eu fosse hoje, não tivesse uma pauta, a minha pauta seria o cachorro, porque atinge todo mundo. Porque é uma pauta fácil, emocional... que atrai a atenção de todo mundo, porque todo mundo está envolvido com essa coisa. Hoje um cachorro vale mais que um ser humano. E essas pessoas fazem parecer isso, são delegados, fazem parecer exatamente isso. Que animais valem mais do que gente. E assim, eu amo animais. Mas a ordem está inversa. Animal não é coisa, mas não é gente. Ponto. E a nossa sociedade está confundindo as coisas, entendeu? Prazer, Richard. Carol, muito a gente se cumprimenta assim. Se eu fosse um cachorro, ia cheirar sua bunda, você ia cheirar a minha. Entendeu? O meu, assim, ele gosta de... Então, gente, cachorro não é gente. Parem com isso. Cachorro pode ser o seu filho, que você ama ele profundamente, porque ele é um ser maravilhoso, que te compreende, que você ajuda a adoecer ele, porque ele fica cada vez mais... Hoje os cachorros têm as mesmas doenças do ser humano. Sim. Cachorro é o cara que gosta... meu cachorro adora ir no shopping. Não, você adora ir ao shopping e a opção que ele tem é ir ao shopping com você. Vai ver, o cachorro nem gosta. Eu desafio você, leva ele pro meio do mato, você vai ver ele rolar na bosta, porque é isso que ele gosta. Ele é um cachorro, ok? Sim. Ele é um cachorro. Eu sinto dizer isso. E eu amo, acho que eu amo profundamente. Nossa, eu amo profundamente. As pessoas já começam a falar, tá vendo? É que nem o indígena, quando a pessoa, o indígena é lindo, não sei o quê. Até o dia, eu faço o da aldeia, já viu da aldeia? Não. Mas da aldeia, o indígena... O da aldeia indígena, que é indígena de verdade, que mora lá no Amapá, e ele faz uma coisa, ele é um cara de grande na internet. Ele cresceu fazendo esse desafio. Eu acho ótimo isso, porque quebra a coisa das pessoas, entendeu? Agora o Richard não gosta mais de cachorro, porque ele é obrigado a pôr o cachorro com roupinha, a levar no shopping, e é meu filho, as pessoas ficam bravas comigo. Você fala, não, o cachorro, desculpa, ele não gosta disso, cara, né? Eu tenho uma linha do adestramento, né? Então, assim, não gosta. Aí o indígena lá, o da aldeia, ele chega lá, ele compra uma picanha, dá picanha pro cachorro e come uma cabeça no macaco aqui, ó, enquanto tá... E publica isso. Aí as pessoas... Aí acabou o Poti, Iracema, toda aquela coisa, sabe? Que é romântica, sabe? Indígena não quer mais terra. Indígena sabe o que é de verdade. Eu não tô falando desses 3, 4 que viajam o mundo e representam os interesses das indígenas. Mentiroso, é meio entre esquisito. Nós, entendeu? Eu tomo muito cuidado com essas representações, sabe? Quando uma pessoa é muito perfeita, como os delegados são, como esses indígenas que circulam o mundo, eu começo a desconfiar. Eu sou cheio de defeitos, eu sei disso, que eu sou cheio de defeitos, mas eu sou um cara verdadeiro. Eu sou verdadeiro naquilo que eu faço, entendeu? Então, assim, eu vejo muita... Quando você começa a ver essas pessoas lindas e maravilhosas, e beautiful people, você começa a desconfiar, porque ninguém é assim. Ninguém, vamos falar a verdade, ninguém é assim. Aí o indígena perdeu... O indígena sabe o que quer? O indígena quer dignidade, prosperidade. O indígena não quer passar fome. O indígena tá cansado de ter doença. Adianta ter terra que nem tem os Yanomamis e tá lá morrendo doente. Pois é. Gente, então isso aqui tá errado.
Nós erramos, nós estamos indígena errando. de verdade, porque a gente vê índio que fala que é índio, mas anda Nem de pode falar Hilux. índio, ó, deixa eu falar. Nem pode falar índio, não, tá? não posso falar? Você já vai ser cancelada. Começa então, assim. desculpa, gente. Não, Desculpa pra se você eu ver. falei aqui Por isso que eu falo, é o país dos rótulos. Se você perguntar para um índio ou um indígena de verdade, ele não se importa de ser chamado por indígena ou índio. Ele não se importa. Sim, mas as Quem pessoas se importa? talvez... Quem normalmente não é e que está supostamente representando esses que às caras. vezes nem foi a entendeu? intenção, que nem eu agora, né? Nem foi a minha Claro, intenção. óbvio, mas E aí você já alguém ia pode levar achar um... ruim. o tutor. Sim. Tutor. Tutor meu ovo. O que é o tutor? O que melhorou na vida dos animais, do cachorro, você ser tutor? Se tiver uma coisa positiva, eu vou ser tutor. Não vou. Eu sou responsável, dono, sei lá, como se, dono é muito forte, porque é uma coisa, ok, então o Conselho Federal de Veterinária já disse que é responsável, então vamos adotar responsável. Sim. É uma coisa mais equilibrada do que tutor. O que Eu é acho o que tutor? confunde muito esse que eu queria dizer, vou até tomar bastante cuidado, você me corrige, tá? Richard, que você entende bem vai melhor ser essas cancelado. nomenclaturas. Galera, desculpa se eu falar errado aqui. Desculpa tá por bom, turma? existir Daqui a pouco e o não pessoal vai lá, saber me odeia a expressar. Carol, né? E que assim, tem muito indígena que é indígena. Você vê que ele é de tribo e que é verdade, ele tem aqueles hábitos, ele vive aquilo. Mas eu tô achando que também tem muita gente que usa disso, mas que não é. Entendeu? Pô, o cara anda de Hilux, tem lá o ar-condicionado que é... Eu tô te falando isso porque eu tenho um amigo... Não, preconceito. Não. Preconceituosa, sim. Mas Não é problema. Não é problema. pode andar de Hilux Pode tudo. andar de Hilux, Não tem problema, pode ter eles celular, querem isso. não tem problema. Não tem problema, e eles têm que querer, porque todo mundo quer prosperar. Por que, as pessoas querem por que, que que nós esse- encaixotamos lá. eles? Botamos ele num aquário. De jeito isso nenhum, que botamos de no aquário. jeito Que nenhum. lindo indígena. Fica aí, fudido, pelado, Tem no gente meio que do fala, eles não mato. podem trabalhar, mas por que não? Seria ótimo. Pô, trabalha, conhece, né? Vê como é que é a vida. Eu acho que as coisas, às vezes, que nem você tá falando, Richard, né? A gente tem opiniões, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, às vezes, a gente não conhece que nem você a fundo algumas coisas, e eu também me coloco nisso, e a gente tem que ouvir quem sabe mais, A gente acaba sendo preconceituoso sem querer. sem querer. Sem querer. Não, eu tenho que nem certeza eu disso. falei. Eu falo, mas a gente tem que chamar atenção nisso, porque a gente vive o romantismo, né? Que não existe esse romantismo, tá? Não existe. E esse romantismo, ele tá tão infectado que está atrapalhando o desenvolvimento de coisas que têm que ser feitas. A gente, por romantismo, eu não sei quem é que pode, né? Como que a gente chegou a isso? A gente tem búfalos, que são animais exógenos à nossa fauna, dentro de reservas biológicas, que são unidades de conservação do mais estrito grau de proteção, vivendo lá dentro. 5 mil búfalos destruindo a rebio, como acontece lá em Guaporé, em Rondônia, e ninguém faz nada, porque coitado do búfalo. Porque a entidade... Me desculpa, a entidade não tem que... É um problema. Nós estamos aqui com muita ONG nesse país. Muita gente que vive dos problemas, muita gente que arrecada milhares de reais em cima de causas e não resolve nada. Tem muita gente vivendo dos problemas sem resolver, cara. Nós estamos aqui com a nossa biodiversidade indo para o esgoto. Cachorros, animais sendo atropelados, milhares de animais sendo atropelados. Nós estamos com animais sendo traficados. Aí eu falo, mas nós temos que criar todos os nações. Aí eu fiquei muito feliz quando eu vi o nosso presidente comendo uma paca. Isso é dar valor à nossa fauna. Quando você come um animal lá de uma forma regulamentada, que veio de um criador comercial, você está valorizando a tua fauna. Nós não valorizamos. Hoje o cara mata um monte de bicho lá, caça ilegalmente, porque não tem valor, porque ninguém se importa. Porque não tem valor nenhum. Valor de verdade. E não é o valor assim, esse aqui. Oh, meu Deus, como é lindo, como não sei o quê. Isso não resolve. Beijar uma árvore não salva uma floresta. Cortar uma árvore pode salvar uma floresta. Como assim, Richard? Exatamente. Quer salvar uma espécie como ela? Meu Deus, porque você passa a dar valor. Eu falo dar valor, tem que fazer isso de forma organizada, tem que fazer manejo nesse país. Nós temos que tratar as árvores, é um ser vivo. A árvore vai cair, vai morrer um dia. Você tem que colher ela no momento certo. Isso dá emprego, isso agrega valor, você sequestra carbono. Porque quando você tem uma mesa, quando você tem taco, você produz taco, mesa, você produz produtos que vêm da floresta, já tem um selo de marketing pronto. Amazônia, Cerrado, porra, já tá tudo pronto. É só a gente saber usar isso.
A árvore vai nascer outra, que os filhotes daquela árvore lá, daquela mãe, estão esperando a mãe morrer para poder crescer, porque o sol não chega no solo da floresta. Olha quanta coisa que a gente não sabe. Então são coisas assim que, essa regeneração, a gente tem que trabalhar isso, trabalhar o uso. Nós somos um país rico, 66% do nosso país ainda tem floresta. Nós temos que saber usar esses recursos. Não vender, né? Animais e vegetais, entendeu? E a gente não sabe fazer isso. A gente tá no romantismo. E quando isso atinge órgãos ambientais, é péssimo, cara. Porque aí o romantismo... Porque a gente, se tivesse que dar certo, já teria dado. A pauta ambiental está na mão da mesma turma há 40 anos. Há 40 anos, este chororô. Resolveu? Não. Então essa turma tem que sair, a gente tem que entrar... tem que entrar uns novos pensamentos. Isso não dá mais para ser... Não dá mais para viver só no emocional e no romântico, entendeu?